a lei da anistia, que perde efeito em casos de ocultação de cadáver. Essa decisão foi elogiada pela Comissão de Mortos Políticos e será analisada pelo Pleno no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aí, Ari, a reação de uma dessas comissões que tratam de mortos políticos na ditadura. Ótima decisão. Um divisor de águas no Supremo Tribunal Federal. Porque pela primeira vez o ministro fala nesses termos. Estamos num momento muito propício, positivo e decisivo para que a justiça diga de que lado está. É ou não a favor da justiça de transição? Se vai continuar pactuando com impunidade ou não? Eugênia Gonzaga, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Professor. É um tema controverso, é um tema difícil, não é simples essa discussão, porque a lei de anistia é de agosto de 1979, no início do governo João Batista Figueiredo. Ela possibilitou, a lei, naquele momento ainda nós estávamos ainda com o sistema partidário sem ter a estrutura que tem hoje, nós tínhamos estávamos em transição para 5 partidos políticos, né? Essa lei foi fundamental, que permitiu que os caçados voltassem a ter plenos direitos, caçados que perderam seus direitos políticos, banidos, exilados, os condenados pela justiça militar de forma absurda, tudo isso. Foram milhares e milhares e milhares. Mas, por outro lado, a lei abriu a possibilidade de que os envolvidos nos graves crimes de violações de direitos humanos também fossem perdoados, vamos chamar assim. Essa é uma questão complicada, também em outros países, vide as ditaduras do Cone Sul, no Brasil foi diferente, vale lembrar do que as ditaduras do Cone Sul, mas é uma questão que o Supremo agora vai ter de se debruçar, porque a decisão do ministro Flávio Dino é importante, que envolve a questão dos desaparecidos. É bom lembrar que mais de uma centena de brasileiros que foram barbaramente assassinados pelo regime militar e os corpos sequer foram entregues às famílias, são os chamados desaparecidos. Certamente o filme sobre o Rubens Paiva, deputado, né, importante, estava até lendo agora, dias atrás, agora aqui, CPI da UNE de julho de 1963, em que ele, no final, então o presidente José Serra tinha sido recém-eleito presidente da UNE, tem uma CPI, e lá está o deputado Rubens Paiva defendendo a liberdade dos cidadãos de se organizarem, etc, etc. E por causa do filme, né, baseado no livro do filho do Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva, essa questão voltou a ter a importância que deveria ter sido apreciada há muito tempo no Brasil. Vamos ver como que o Supremo vai se debruçar, lembrando que nós não temos um bom currículo sobre essa questão. Por exemplo, durante a ditadura do Estado Novo, em 1937, 1945, os bárbaros crimes horrorosos, coisas tenebrosas, que começou, na verdade, esses crimes em 1935, em novembro, 2 anos antes do Estado Novo, que foi em 37. Portanto, uma década de violação dos direitos humanos, gravíssimo, tudo o que ocorreu, vocês podem ler. Há uma ampla bibliografia sobre isso. Pode ver até o Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, que foi antes do Estado Novo, de 1936, a prisão do Graciliano Ramos, o grande escritor, né? Todas as violações, veio 45, caiu Getúlio, a eleição da Assembleia Constituinte, Presidência da República, tentou-se, em 46, fazer uma discussão sobre os crimes cometidos, esqueceu, ninguém mais falou no assunto. Então, é uma questão que o Brasil não tem, infelizmente, um bom currículo. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem uma boa ocasião de se debruçar sobre isso e discutir amplamente, vamos ver a posição dos ministros. E o professor Vila fala, é um tema controverso, é controverso do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista, assim, opinião. não só da opinião pública, mas da sociedade brasileira, é claro que é inaceitável o que foi feito. E essas pessoas passaram incólumes, Franci. Olha, Amadeu, eu tenho dúvidas, especialmente com o Congresso que nós temos, especialmente quando envolve a ditadura, que muitos que atualmente estão no parlamento seguem a negá-la. Inclusive, o próprio clã Jair Bolsonaro, o professor Vila, citou o Rubens Paiva, que é ali o grande personagem do filme Ainda Estou Aqui, que foi morto durante o período ditatorial, que teve os seus restos mortais possivelmente jogados ao mar.
E o Jair Bolsonaro, quando foi lançado o busto do Rubens Paiva, lá no Congresso Nacional, um dos netos dele diz que o então deputado cuspiu no busto do Rubens Paiva. E ele sempre negou em plenário que o Rubens Paiva teria sido morto por militares, e sim teria sido morto por uma guerrilha de comunistas. Então, eu acredito que até mesmo esse tema de uma anistia para ocultação de cadáver, quando se coloca ali a questão, o fim da anistia, coloca, sim, ali um problema no Congresso Nacional, porque tem, sim, parlamentares que têm a cara de pau, a disfarçatez, sim, de negar que existiu uma ditadura no Brasil, Amadeu. Ari. Eu vou mais além. Eu acho que há uma parte considerável de parlamentares que defendem a ditadura, que ela era necessária para evitar que o país fosse dominado pelos comunistas, que iriam transformar o país numa nova União Soviética. E, infelizmente, eu encontro ecos disso na sociedade, né? Desse não reconhecimento das atrocidades do regime militar e de considerar que indenizações às famílias das vítimas são desnecessárias, são até um absurdo. Eu já ouvi até ouvinte aqui nosso, que eu não vou nomear, obviamente, dizendo o seguinte: não, isso já passou, por que ficar remoendo um assunto que já passou? Na época dos militares, aí eu nem vou reproduzir aqui os elogios feitos à época dos militares. Para finalizar, você que está me ouvindo ou assistindo, imagina que você está na sua casa e homens entram, levam o seu pai ou a sua mãe, você nunca mais vai ver esse ente querido e sequer vai saber de que forma ele foi morto e onde estão os restos mortais. Você acha que isso pode ficar impune? Você acha isso justo? Dá para esquecer? Fecha, Poliana. Eu acho que esse é o momento ideal para se discutir. Claro, não, o ideal era para ter sido feito antes, mas acho que é um momento oportuno, acho que é a palavra que eu queria colocar, porque a gente está discutindo justamente, e fizemos isso há alguns minutos, o papel das Forças Armadas no nosso país. Então, trazer essa discussão nesse momento, que o Brasil, se passar por esse capítulo sem uma decisão mais clara sobre isso, a gente vai ter perdido mais uma oportunidade de fazer justiça com tantas famílias e com tantas vítimas da ditadura.